Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar das minhas leituras em andamento. Tem coisas que eu ainda estou lendo do mês passado, tem coisas que entraram aí de novidade na minha lista. Resolvi vir aqui compartilhar com vocês um pouco. Sigo na leitura de Ilíada, esse pequeno calhamaço aqui, eu já passei da metade dele. No mês passado eu já tinha atingido a meta, voltei a ler esse mês. É um livro que eu estou gostando bastante dele. Eu achei que ia ser muito mais complexo do que ele de fato está sendo. Tô pensando em fazer um vídeo também falando da minha experiência de leitura, mesmo que eu ainda não tenha terminado o livro. Então me diz se você gostaria aí de um vídeo sobre isso, falando, de coisas que você precisa saber antes de ler esse livro para você aproveitar ele com uma maior qualidade. Bom, a premissa aqui do livro eu acho que todo mundo já conhece, né? A gente tem o Aquiles tendo o seu prêmio de guerra tirado dele por Agamenon, e nisso inicia a ira de Aquiles, que ele se recusa a lutar contra os troianos por conta dessa desfeita que ele sofreu ali por ter seu espólio de guerra retirado. Então aqui a gente está acompanhando essa luta acontecendo, essa guerra acontecendo sem o Aquiles ainda. Na parte que eu estou lendo, ele já entrou em cena, ele já está lutando, e é muito bacana a gente ver a presença dos deuses nessas guerras, o quanto que eles influenciam. Isso é uma coisa que foi bem novidade para mim, que eu não sabia, não conhecia esse aspecto do livro. O outro livro que entrou para minha rotina de leituras desse mês foi As Crônicas de Arthur, no qual eu tô lendo ainda o primeiro volume, que se chama O Rei do Inverno. É uma trilogia aí do Bernard Cornwell. Eu tive contato com essa leitura através do canal da Tati Feltrin. Ela fala muito bem dessa série de livros, então eu adoro histórias arturianas, né? Meu nome vem de Histórias Arturianas, da Morgana, que é a irmã ali, meia-irmã de Arthur, e por conta disso já tenho uma leve tendência, então, a gostar desse tipo de história. Estou gostando muito desse livro aqui. Eu acho que o Bernard Cornwell, ele traz ali algumas nuances diferentes sobre os personagens. O Lancelot, ele não é exatamente da forma romantizada que a gente vê em algumas histórias, e como ele é aquela pessoa extremamente correta, aquele guerreiro que realmente se destoa, dos outros pelas suas grandes habilidades. Da mesma forma com que a gente tem a Guinevere aqui com uma postura diferente, a Morgana e até mesmo o Arthur, que ele tem aí então elementos tanto positivos, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele não é sempre bom, ele não é sempre o melhor dos guerreiros, o mais íntegro. Então eu acho que isso traz uma camada de complexidade para esses personagens que é muito bacana, é muito interessante. Tô curtindo a leitura, vou querer continuar com certeza essa trilogia. Eu passei da metade também aqui desse livro. Eu não sei o que me deu desse mês, eu tô lendo só calhamaço, só livros ali que passam as 500 páginas, que é o caso também desse livro aqui. Então estou lendo a passos lentos, mas está saindo essa leitura, estou curtindo muito. Em breve venho falar sobre ela assim que eu terminar para vocês aqui no canal. Sigo na leitura então da biografia do Dostoiévski. Essa aqui é uma leitura que eu estou fazendo sem a menor das pressas. É um livro que vai acompanhar então os primeiros anos de Dostoiévski, falando ali da sua infância, adolescência, início da vida adulta e também das suas primeiras obras publicadas. Aqui a gente vai acompanhar então esse processo de escrita dele até o livro da Netochka Nesvanova. Não sei se é assim que se fala esse nome, vou presumir que sim, que vai ser então o seu quarto livro publicado. Então logo em breve provavelmente eu compro o próximo tomo aqui dessa biografia, que ela é em 4 ou 5 volumes, não estou tão certa, mas é uma leitura que vale super a pena de conhecer, todo esse ambiente, todas as condições sociais, políticas, de relacionamento que o Dostoiévski estava inserido e qual era a percepção dele. A gente tem trechos de carta que ele troca com o irmão e com outras pessoas, e aqui o biógrafo dele, que é o Joseph Frank, ele vai trazer também algumas análises sobre as suas obras, o que eu acho bem bacana. Eu não tenho me incomodado com spoilers, até porque na hora que eu vou ler o livro, eu já esqueci boa parte daquilo que ele falou. Então eu vou ler o livro e volto aqui pros capítulos que eu sei que vai ser necessário para complementar essa leitura. Outro livro que eu estou lendo, estou amando, foi uma grata surpresa para mim, é A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso.
Gente, que livro magnético, assim, eu não consigo largar o livro. Eu comecei faz 1 ou 2 semanas no máximo, eu já tô aqui na página 400, eu não vejo a hora de conseguir terminar esse livro, porque é uma história muito envolvente, é o puro suco da fofoca familiar. Então, se você gosta aí desse tipo de leitura, você com certeza vai gostar. Aqui a gente acompanha, então, a família Menezes, né, que é composta de 3 irmãos, o Valdo, o Demétrio e o Timóteo, e a gente é então inserido nessa narrativa a partir do momento que a Nina entra para a família, ela vai casar com o Valdo e a gente vê toda aquela dinâmica familiar se alterando por conta disso. Eles estão numa cidade de interior de Minas Gerais e ela vem do Rio de Janeiro, uma cidade mais cosmopolita, com muito movimento, com muita vida noturna, e ela sente também esse baque, essa diferença de quando ela vai realmente para o interior. Tem um outro aspecto aqui muito bacana da própria casa, essa chácara que eles vivem, que ela parece um personagem vivo ali, realmente, desse livro. Então a gente vê um reflexo na casa das coisas que estão acontecendo com esses personagens. Ele tem temáticas extremamente problemáticas, profundas e que causam desconforto. Então, assim, esse é aquele tipo de livro que é muito difícil você se identificar com algum personagem e não por isso ele não seja bom, ele é sensacional, mas ele mostra as diversas facetas das pessoas, o que as pessoas fazem e como elas justificam aquilo que elas fazem, né? Qual a narrativa que elas constroem para justificar os seus atos. Super recomendo, estou mega ansiosa para terminar esse livro e trazer uma resenha para vocês, que tem muita coisa pra gente falar, pra gente abordar nesse livro. O próximo livro, então, que eu iniciei foi o 4º livro do Dostoiévski, que eu não vou falar o nome dele porque ele é muito difícil, gente. Então, assim, é esse livro aqui, tá bom? A gente vai acompanhar a história dessa personagem que carrega o nome do livro, só que esse nome aqui é um diminutivo de Ana, vou chamá-la de Ana por conta disso. E a gente acompanha a trajetória dessa personagem que fica órfã, que tem ali uma sequência de tragédias acontecendo na sua vida e a gente acompanha o crescimento dela, parte da infância, da adolescência, do início da vida adulta dela também. Esse livro ele ficou famoso dentro da psicanálise por ele prenunciar algumas temáticas que vão ser abordadas pela psicanálise posteriormente. Dostoiévski traz aqui alguns elementos psicológicos bem interessantes, que vai contribuir até mesmo para uma outra área que é da psicologia. Eu li aproximadamente 30 páginas, já gostei da história, que a gente vai ter um narrador em primeira pessoa, é a própria Ana que está contando a sua história, é a história de outras pessoas, então a gente já sabe que talvez ela não seja um narrador tão confiável, mas é um livro do Dostoiévski, então a gente segura na mão dele, confia e adentra nesse livro que parece ser muito interessante. Daí a gente avança então pro Drácula. Eu tenho essa edição aqui que é da Dark Side. Eu já terminei o livro em si, o texto do Drácula, e eu tô no texto de apoio agora. Foi um livro que eu não esperava gostar tanto. É uma história muito bem escrita, muito aprofundada, tem tantos elementos para analisar que eu realmente não sabia, né, da profundidade dessa obra. Eu achei que ia ser quase um thriller ali, mas muito me enganei quando presumi isso sobre esse livro. É uma narrativa que a gente acompanha por diferentes pontos de vista. O livro é constituído com entradas de diário, cartas, pedaços de notícia, enfim, diversos artifícios ali para construir essa narrativa. Então a gente acompanha aqui a narrativa pelos olhos do Jonathan, da Mina, do próprio Dr. Van Helsing e também do Dr. Seward, que é um médico que cuida de um manicômio. Então, assim, é extremamente interessante. A gente conhece então esse personagem do Drácula. Eu me deparei aqui dentro com muitos elementos do que é um vampiro para nossa mitologia aí que a gente constitui, né, como sociedade, e é muito interessante porque é muito sutil a forma com que é colocado aqui no livro. Super vale a leitura. Em breve eu vou trazer uma resenha bem completinha sobre esse livro e sobre os temas que ele aborda aqui, que eu acho que ele faz isso de uma forma muito responsável e assertiva. E no Kindle, né, por conta de Drácula, eu fui ler então Carmila, que é um livro que antecede Drácula e serve também de inspiração
pro livro do Bram Stoker, só que aqui a gente tem uma vampira mulher, uma vampira feminina. Eu estou ali aproximadamente 30% dessa leitura e é realmente uma leitura complementar pro livro do Bram Stoker. Outro livro que eu comecei a ler, na verdade é um conto desse livro, é 50 Contos de Machado de Assis, porque eu vi no canal da Bruna em Livros que o pai dela estava comentando sobre um conto que se chama A Igreja do Diabo. Eu achei interessantíssima a premissa, é o diabo que resolve criar uma igreja, sendo que nessa igreja, tudo aquilo que é pecado na igreja católica, na igreja tradicional, na igreja do diabo, vai ser considerado uma virtude. Então eu achei uma premissa extremamente interessante, eu estou lendo, estou gostando muito e é meu primeiro contato com Machado de Assis também, então tenho gostado aí dessa experiência, é uma escrita super fluida, é um conto super curto também, o que vale a indicação para vocês. Bom pessoal, por hoje é isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigada, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e de compartilhar com alguém que vai gostar dessas leituras aí que eu tenho feito. Vou deixar aqui embaixo também o link para esses livros na Amazon, lembrando que você comprando pelo meu link, você me ajuda com uma pequena comissão sem pagar mais nada por isso. Nos vemos no próximo vídeo.